Nós estamos começando hoje uma nova série, e essa série nós vamos estar pregando sobre esse tema nos próximos 4 domingos. Então hoje é o nosso primeiro domingo, e depois nós teremos os próximos 3 seguindo essa série. E nós vamos dar início hoje a algo que Deus tem posto no nosso coração como igreja há muito tempo, mas eu acho que nós nunca realmente nos aprofundamos nisso de uma maneira assim coletiva. Eu sei que diversos líderes têm, nas nossas reuniões de líderes, nós falamos sobre esse tema que nós vamos estar abordando nessa série, mas eu creio que é algo de Deus para a nossa igreja como um todo, porque aquilo que nós estaremos pregando nesses próximos 4 domingos tem muito a ver com o mandato e a missão de Deus para a nossa igreja. E hoje nós vamos iniciar então a nossa série de Ocupai até que Ele volte. Fala assim comigo: Ocupai até que Ele volte. Eu queria que você abrisse comigo lá no texto de Lucas capítulo 19, versículo 11. Lucas 19, 11, esse é o nosso texto-chave para essa série, e aqui fala sobre uma parábola que provavelmente você já escutou, mas eu queria que você lesse novamente comigo a partir do versículo 11, diz assim: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu, ele nesse caso seria Jesus prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Jesus disse, pois: certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai. Em algumas traduções, especialmente na versão King James, mais perto do original, diz: ocupai até que eu venha. Agora, eu queria que você prestasse atenção para a palavra original, que obviamente você tem a palavra em português, mas no grego original, essa palavra negociai ou ocupai é a palavra pragmateia. É um nome complicado aí, uma palavra pragmateia. Mas quantos aqui já ouviram falar, já escutaram a palavra pragmático? Certo? Então, a palavra pragmático vem dessa raiz da palavra pragmateia, tá? E nada mais é do que alguém que está envolvido num negócio objetivo, ou de ocupar ou multiplicar, tomar, preencher, tomar território. É basicamente isso que quer dizer essa palavra. Então, quando Jesus ele conta essa parábola, ele está falando assim que o mestre ou o senhor, ele distribui então suas minas, e depois que ele distribui as minas, ele chega e fala para os seus servos: ocupai até que eu venha. Em outras palavras, eu estarei saindo, mas enquanto eu estou fora, vocês ocupem-se, vocês multipliquem, vocês sejam bons mordomos. E eu estava imaginando e pensando muito sobre a situação que nós estamos passando como Brasil, como país. E eu sei que eu já tenho mencionado isso há tanto tempo, mas eu creio que é algo que é tão forte para nós como igreja, esse mandato do cumprimento da grande comissão, especialmente na versão de Mateus 28. Então, eu vou dar alguns passos para trás e vou falar um pouquinho sobre a grande comissão. Nós temos na Bíblia 2 versões da grande comissão. Nós temos lá em Marcos 16 e temos também a grande comissão em Mateus 28. Agora, é interessante que em Mateus 28, Jesus, ele é claro, ele diz assim: fazei discípulos das nações. Em outras palavras, ele está falando sobre o ato de discipular uma nação. Agora, em Marcos ele fala: fazei discípulo de todas as pessoas. E eu creio que nós, como igreja brasileira, nós temos tido muito êxito em fazer discípulo de todas as pessoas. Existe hoje um crescimento geográfico da expressão evangélica no Brasil. Quem aqui já segue o Senhor Jesus, já está andando no Evangelho há mais de 20 anos? Levanta a mão se você está andando com Jesus há mais de 20 anos, tá bom? Então temos um bom grupo aqui que já está andando com Jesus há mais de 20 anos. Você que anda com Jesus há mais de 20 anos, você concorda comigo que nos últimos 20 anos, parece que a expressão evangélica no Brasil, ela não apenas dobrou, mas muito mais do que dobrou, ela se multiplicou para todos os cantos? Quem concorda comigo? Tá certo. Eu creio que você não precisa nem estar andando com o Senhor há mais de 20 anos para você poder chegar a essa conclusão. Eu creio que nós, como Brasil e como corpo de Cristo aqui nessa nossa nação, nós temos realmente crescido em quantidade.
Mas sabe, a realidade é que, por mais que nós venhamos abrir igrejas evangélicas em todas as esquinas do nosso Brasil, nós não teremos uma nação discipulada, a não ser que nós venhamos então ocupar os lugares altos, em outras palavras, converter sistemas. A não ser que nós viemos converter o sistema de educação, a não ser que nós viemos converter o sistema de negócios, o sistema da família, o sistema das artes e entretenimento, nós não vamos ter uma nação discipulada. Sabe, a coisa interessante é que se você vai para a Europa nos dias de hoje, você vê então uma Europa cuja população está carente da conversão quantitativa, porém vivem e usufruem dos frutos de um sistema societário que já está convertido ao cristianismo desde séculos e séculos atrás. Então, desde a reforma de Lutero, houve esse entendimento e eles começaram a entender que o reino de Deus, o evangelho do reino, ele teria que invadir sistemas, ele teria que ocupar lugares altos. É mais ou menos como essa parábola que Jesus, ele conta desse mestre, que esse senhor, ele distribui então talentos, e ele fala assim: ocupai até que eu venha. Nós queremos falar nesses 4 domingos sobre o que significa para nós, cidadãos aqui de São Paulo, cristãos que amamos o Senhor Jesus, frequentamos essa igreja Monte Sião, o que significa eu ocupar até que Ele volte? Significa nós tomarmos os lugares altos. Eu estava fazendo um estudo bem rápido sobre o que significa lugares altos na Bíblia, e o que eu encontrei foi interessante, porque lugares altos na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, todo lugar alto, ele tinha uma conotação de adoração. Em outras palavras, a adoração acontecia nos lugares altos. Eles não adoravam no vale, eles não adoravam nos lugares baixos, eles procuravam as montanhas, e lá nas montanhas, nos montes, eles então montavam seus templos, seus lugares de adoração. Olha só, eu queria que você não precisa abrir nessas referências, mas Salomão, em 1 Reis 11, 7, depois se você quiser você pode ler isso, no capítulo 11, Salomão, a palavra de Deus mostra a reprovação de Deus com Salomão, porque ele construía, pela influência de suas mulheres que eram pagãs, ele construía templos ou altares nos lugares altos para esses deuses pagãos. Por isso mesmo Salomão ele acabou sofrendo as consequências disso. Fala também que a nação de Judá construiu templos para Baal em Jeremias 32. Você vê que houve um julgamento de Deus, porque nos lugares altos eles construíam os sacrifícios ou os altares de sacrifícios para Baal. Mas também Josué adorava a Deus nos lugares altos. Lá em Josué 4:20, você vai ver que Josué ele monta ou ele constrói como se fosse um tótem ou uma torre alta que vai servir de memorial de adoração a Deus. Também lá Salomão edifica, ou melhor, Samuel, ele adorava a Deus. Lá em 1 Samuel 7, você pode ler depois, ele adorava a Deus nos lugares altos. Salomão acaba então edificando o templo do Senhor em 2 Crônicas 3, em Jerusalém. Agora, quando ele fala o templo de Salomão, ele estava em cima de um monte, o Monte Moriá, no lugar alto. Então, os lugares altos, eles carregam uma conotação de adoração. E a outra coisa que os lugares altos fazem, carregam como uma conotação, é de autoridade no mundo espiritual. Então, eu queria, antes, eu não tenho tempo para entrar em detalhes, mas nós entendemos através da Bíblia que existem 3 céus. Então, o nosso primeiro céu que nós vemos, esse aí que você vê com nuvens ou com estrelas, é o céu físico. O segundo céu, você vê onde existem as potestades, os espíritos estão no segundo céu. E finalmente no terceiro céu seria o paraíso, onde está o reino de Deus, a realidade do trono de Deus. E a nossa função como pessoas que estão ocupando os lugares altos é justamente tomar autoridade para que a gente venha perfurar o segundo céu e trazer a realidade do terceiro céu para essa terra. Faz sentido? Eu sei que eu estou correndo bastante, mas é só para trazer um pano de fundo para justamente isso que o Senhor tem que ter falado conosco. Agora, é interessante que aquele que ocupa o topo da montanha tem legalidade para influenciar com uma cosmovisão.
Em outras palavras, eu não sei se você sabia disso, mas isso aqui é um dado científico de sociólogos e antropólogos. Eles falam que qualquer sociedade tem sua cultura formada com apenas 8% da sua população. Em outras palavras, a cultura do Brasil, vamos falar no âmbito da educação ou no âmbito da política, a cultura do Brasil em relação às artes e entretenimento, a cultura do Brasil em relação à mídia ou dos mundos negócios, são 8% da população que ditam o restante dos 92%. Isso não é só no Brasil, isso é em qualquer nação, isso tem sido ao longo da história. Você vai estudar antropologia, você vai ver que ao longo da história, um pequeno grupo dita o ritmo do restante do grupo maior. E os cientistas, os sociólogos dizem 8% é necessário. Para pensar, nós temos quantos evangélicos no Brasil? 23,8%, de acordo com o último IBGE, somos evangélicos no Brasil. E a pergunta tem que ser feita: por que nós não estamos ditando uma cultura cristã no Brasil? Você já parou para pensar nisso? Eu creio que o que Deus está nos querendo nos levar é o entendimento que nós somos chamados a ocupar lugares altos, e uma vez que nós estamos nos lugares altos, nós teremos então a legalidade para trazer a cosmovisão de Cristo para como nós enxergamos todos os sistemas, e nós teremos também a autoridade para determinar qual que é a influência de cima sobre a nossa nação. Eu tenho meditado, Deus, eu sei que isso faz muito sentido na teoria, mas como é que eu consigo levar isso para a prática? Como é que eu posso entrar nisso? E uma das primeiras coisas que o Senhor começou a falar comigo é para eu me livrar de uma mentalidade de mosteiro. Sabe, eu queria que você entendesse uma coisa: nós como igreja cristã, a nossa tendência, se você não for uma pessoa intencional de querer lutar e batalhar contra essa tendência, você acaba tendo uma mentalidade de mosteiro, uma mentalidade monástica, de Deus, eu vou ficar preso aqui na minha bolha evangélica, e eu mais uma semana eu sobrevivi aos ataques do inimigo no mundo. Sabe o que eu estou falando? E o Senhor está falando assim: quebra essa mentalidade de mosteiro. Eu preciso que você saia das quatro paredes e que você comece a ocupar os lugares altos. Fala para quem está ao teu lado: sai das quatro paredes, ocupe os lugares altos. Eu tenho falado assim: Deus, então como é que eu consigo de uma maneira prática realmente ocupar os lugares altos? Como que nós podemos, como um corpo de Cristo, realmente discipular uma nação? E hoje eu queria começar dando 3 passos, porque é o que eu sempre faço. 3 passos práticos de como que você consegue então ocupar os lugares altos. O primeiro passo, na verdade, não são seriam conceitos, 3 conceitos. O primeiro conceito é: proximidade é poder. Fala comigo: proximidade é poder. Se você quer mudar um sistema, você precisa invadir o sistema e mudar de dentro para fora. Proximidade é poder. Sabe, a gente precisa mudar uma mentalidade aquela mentalidade que muitas vezes, até hoje, tem sido pregada, especialmente a última década, ou melhor, umas 2 décadas atrás, isso foi muito forte, mas com o entendimento da libertação, do Ministério de Libertação, o que nós acreditamos, mas ao mesmo tempo, junto com esse entendimento e revelação do que é o Ministério de Libertação, entrou-se muito essa mentalidade de Antigo Testamento, onde Moisés, você vai ler lá nos 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, você vai ver como Deus operava com seu povo, e na maior parte das vezes Moisés, ele era aquele que ele estabelecia as leis, e ele falava assim: não toque naquela pessoa que é um filisteu, ou que não é um jebuseu, ou seja, qual for o inimigo de Israel, não se envolva com eles, eles são imundos. Uma vez que você se envolver com eles, você vai ser contaminado. Existe um leproso no meio de você, afaste o leproso de fora do teu aposento, porque você vai ser contaminado se você tocar o leproso. Agora, isso aí era a mentalidade do Antigo Testamento. Uma vez que nós entramos para dentro da nova aliança, para o Novo Testamento, Jesus, ele faz o oposto, ele nos ensina uma nova aliança. Ele fala: tudo aquilo que você tocar que estiver contaminado, você santifica. E não aquilo que você toca, você é contaminado por aquilo. Então, o que Jesus está trazendo para nós é um entendimento: você carrega a autoridade dentro de você de poder tocar as coisas ao teu redor e assim santificar o teu ambiente.
Por isso que é importante nós termos então essa mentalidade de ocupação, porque quando você entende isso, você vai entender que proximidade é poder. Abre aí comigo em Isaías 60, versículo 1, eu li isso aqui semana passada. Sabe, Deus nos chama para converter sistemas e não apenas pessoas. Você crê nisso? Você crê nisso? Amém? E sabe, a coisa interessante é que quando você começa a converter sistemas e não apenas pessoas, você começa a entender que você deve ser um líder que lidera através de influência e não por força. Eu estava conversando com alguns amigos meus, eles são recém-convertidos e eles atuam numa profissão que é constantemente bombardeado com tudo que é contra o reino de Deus. E eu estava conversando com eles outro dia e eles começaram a perguntar sobre alguns líderes evangélicos que estão na mídia e aquilo que eles pregam em relação à agenda LGBT. E eles estavam perguntando para mim: você concorda com o que eles estão falando? E eu falei assim, eu não estava generalizando, eu estava falando sobre algumas situações específicas. E eu falei assim, quanto a essa situação específica eu concordo, quanto a essa situação específica eu também concordo, quanto àquilo que ele fala eu também concordo, mas eu não concordo com como eles estão comunicando. Faz sentido? E quando eu comecei, eu saí da conversa pensando: Deus, por que eu não concordo como eles estão comunicando, mas eu concordo com o que eles estão falando? E o Senhor começou a trazer para mim esse entendimento do que é liderar por força versus você liderar por influência. E o que eu creio é que por muito tempo nós cristãos, nós temos liderado tentando trazer uma cosmovisão cristã até para os topos das montanhas da sociedade, e talvez nós pensamos, sabe, só para, eu devia ter falado isso antes, mas só para trazer um pano de fundo também, sabe, a sociedade, se você for dividir qualquer sociedade na face da terra, você vai encontrar que tem diversas divisões, mas a divisão mais comum são 7 pilares ou 7 esferas da sociedade. A primeira pode ser a igreja ou a religião, a segunda seria a família, a terceira seria a mídia e comunicação, a quarta seria a educação, o quarto seria então a política ou o governo, o quinto seria o mercado, a economia, os negócios, e eu falei 5 ou 6? Agora é o sétimo, eu perdi a conta. O sétimo seria artes e entretenimento, ou tudo que tem a ver com celebração, inclui esporte, inclui tudo aquilo lá que traz alegria a você. Então você pode dividir a sociedade nessas 7 esferas. Alguns vão adicionar algumas ou vão ser um pouco mais específicos, mas em suma você começa a ter um entendimento do que a sociedade ela é composta dessas 7 esferas. E quando você fala sobre liderar com força versus liderar com influência, eu comecei a falar assim: Deus, sabe, por muito tempo nós tentamos trazer uma cosmovisão cristã para dentro de uma dessas 7 ou para todas as 7, e nós talvez não temos acertado no como, e nós temos falado assim: nós vamos impor isso. E sabe, é interessante que Jesus, ele falava sobre os fariseus, e ele falava sobre liderança para os seus discípulos. Ele trazia 2 contrastes. Ele falava assim: os fariseus oprimem, eles impõem algo sobre vocês, vocês não serão assim. Se você quiser ser o primeiro, você tem que ser o servo. Se você quiser ser o primeiro, você vai ter que ser o último, o final da fila. Em outras palavras, Jesus está falando assim: eu não quero que você venha liderar por força, isso não vai dar certo. O meu reino não consegue ser incutido, implementado através de força. O meu reino tem que ser incutido, estabelecido através de influência. Fala comigo: Deus quer que eu lidere através de influência e não por força. Zacarias 4:6, que é um dos nossos versículos, é o versículo aqui da nossa igreja: não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Você sabia que quando você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, você pode ir muito mais longe do que a força do teu próprio braço? Não é verdade? Então o que eu tenho chegado o Senhor tem nos chamado para ser uma igreja que fala assim: nós vamos liderar através de influência. A influência, ou os líderes influentes, são aqueles que inspiram.
eles não forçam, eles não enfiam alguma coisa goela abaixo, eles inspiram. E sabe, eu comecei a sabe, se você pode liderar através da força, e pessoas vão te seguir, porque talvez eles tenham medo de você, ou talvez eles venham uma recompensa, ou eles põem na balança, eles falam, eu vou me submeter a algo que eu nem concordo, porque o final eu vou sair ganhando, então eu vou. Mas esse não é o melhor de Deus. Deus nos chama para liderar através de influência. Eu estava imaginando, e o Senhor tem falado comigo sobre o que significa eu invadir, entrar dentro dos sistemas e ocupar os lugares altos como um líder influente, não um líder que vai na força do braço. E sabe, o que eu entendo é que, como qualquer ser humano, cristãos ou não cristãos, todos nós temos experiências, não é verdade? Todo mundo aqui já teve uma experiência. Você está tendo uma experiência agora. Você está sentado aqui tendo uma experiência. Você teve uma experiência no louvor. Você teve experiências durante a semana. E a verdade é que a nossa vida ela é feita de uma série de experiências. E as experiências que nós passamos nessa vida, elas formam o nosso sistema de crença. Porque você experimentou algo, você passa a crer de acordo com aquilo que você experimentou. Você concorda comigo? Sim. E porque você passa a crer, você começa a desenvolver então um sistema de crença que então vai ser o sistema de crença que influenciam as suas escolhas. Todos nós tomamos escolhas, fazemos escolhas ao longo do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida. Então, as escolhas que você toma, ela determina certos resultados. Concorda comigo? Agora, uma vez que você tem resultados, então os resultados eles vão ou reforçar a experiência e a cultura que você está vivendo, ou vem a destruir ou desmantelar a cultura e a experiência que você já está inserido. Então, na nossa vida nós passamos por experiências, isso vem para reforçar nossas crenças, as nossas crenças então nos fazem fazer certas escolhas, as nossas escolhas nos levam a ter certos resultados, e uma vez que nós temos resultados que são do reino de Deus, nós passamos a então falar assim, cara, essa experiência que eu tive com Deus realmente é verdade, e você passa a ter mais experiências com Deus. E quando você tem experiências com Deus, a tua fé aumenta, então você tem um sistema de crença mais robusto. Não é verdade? Quanto mais, vamos supor, se você tem uma experiência onde Deus te cura de uma enfermidade, você sai daquela situação falando, Deus é Jeová Rafa, Ele cura. Você não falaria isso? Agora, se você passa por isso 4 vezes ao longo de 2 anos, você não sairia com a tua fé robusta e muito mais forte, dizendo, realmente Deus é aquele que cura, sim ou não? Tá. Então a tua experiência, ela reforça a tua fé determina as tuas escolhas, as tuas escolhas determinam o teu fruto, porque você vai semear e você vai plantar de acordo com a tua semente. Faz sentido? Agora, pensa comigo, o que significa você então liderar com influência, uma vez que você entende essa cadeia de experiência, crença, escolha, resultado? Significa que muito mais do que você enfiar a goela abaixo e falar, ei, você no sistema de educação que está pregando coisas que não tem a ver com os princípios bíblicos, você precisa parar, você tem que fazer isso. Eu sei que muitas vezes a gente tem até uma indignação santa. Eu não estou querendo falar que não existe isso, eu não estou falando que não existe ira santa, eu estou falando que tem muitos momentos onde nós estamos reagindo com a nossa carne e nós pensamos que nós estamos construindo o reino de Deus quando nós estamos destruindo. E eu creio que o que Deus está querendo nos levar é um entendimento que quando nós somos líderes influentes, você começa a realmente viver e buscar mais experiências com Deus, você reforça o teu sistema de crença, você vai então semear as tuas escolhas, colher teu resultado, e eventualmente, se você realmente está fazendo as coisas que são a verdade de Deus, a pessoa que está tendo experiências diferentes, que estão crendo diferentemente, escolhendo diferentemente, colhendo o resultado diferentemente, ela vai olhar para você e falar assim, cara, olha o teu resultado, olha o meu, eu abro mão da minha crença para ter um pouco do teu resultado. Eu creio que esse negócio de Deus não existe, eu creio que Deus não é um Deus bom, mas eu estou vendo o teu resultado, eu abro mão da minha crença para ter isso. Por quê? Por causa do resultado. Concorda comigo? É por isso que Naamã, que não era um israelita, ele falava assim, eu vou abrir mão da minha autoridade como um general sírio, e eu vou sair da minha imponência, e eu vou para Elias.
Por que ele iria para Elias? Porque os profetas, os magos, os feiticeiros, os curandeiros da sua terra não conseguiam curar sua lepra. Então eles falam assim: mas Elias tem resultado de cura de lepra? Então eu abro mão da minha crença para ter esse resultado. Elias, o que eu tenho que fazer? Você tem que passar por isso, você vai ter uma experiência. Qual que é a experiência? Você vai se banhar 7 vezes no Jordão. Ah, mas isso aí é uma coisa muito louca para mim, cara. Lá na minha terra a gente tem rios muito melhores do que esse rio aqui é sujo. Essa é a experiência. Ele passa por aquela experiência, ele olha para si mesmo e ele fala assim: cara, eu sou curado. Ele recebe a cura. Aquilo altera seu sistema de crença e depois ele começa a falar assim: o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. E ele passa a fazer escolhas que dão resultados de acordo com o Deus de Elias. Para pensar no Deus de Israel, ou melhor, na nação de Israel, durante o julgamento das 10 pragas do Êxodo. Existia então lá na terra de Gósen, lá no delta do Egito, que era onde os israelitas, os judeus estavam morando. Existia então, enquanto o restante da nação passava por julgamento, lá eles estavam frutificando. É por isso que eu olho para Isaías 60 com muito mais esperança do que medo que nós estamos chegando no fim do mundo. Olha só comigo, olha só. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deixa eu só falar uma coisa sobre a glória de Deus. A glória de Deus é a manifestação mais poderosa da unção. A substância mais poderosa da unção é a glória de Deus. Então, olha só o que ele está falando: levanta-te, resplandece, já vem a tua luz, a glória do Senhor, a unção do Senhor, da maneira mais poderosa, ela está vindo sobre você, porque eis que as trevas cobriram a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Então o que ele está falando? Veja bem, o mundo vai ficar cada vez pior. Eles estão tendo suas experiências, suas crenças, suas escolhas, seus resultados. Por isso está ficando cada vez mais pior. Eu volto a ter minhas experiências, eu volto de acordo com as lentes que eu enxergo, as minhas experiências, eu interpreto ela através das lentes do engano, então eu volto a crer de uma mentira, e quando eu creio numa mentira, eu faço escolhas erradas, e quando eu faço escolhas erradas, eu colho o fruto das minhas escolhas erradas, e eu volto a ter experiência, porque é isso que a vida me proporciona, através de lentes que são enganosas, e eu volto a reforçar essa cultura de engano. Então o mundo vai ficar cada vez pior. Mas sobre ti o Senhor vem surgindo. Então o que Isaías está profetizando é que existem 2 mundos paralelos aqui. Ele está falando assim: existem 2 realidades paralelas. Existe a realidade do que está no mundo e a realidade daqueles que estão no reino de Deus. Aqueles que estão no reino de Deus estão experimentando luz. Aqueles que estão no reino de Deus estão experimentando glória de Deus. E olha só, o resultado disso é, no versículo 1 e 2, ele pinta os 2 quadros, mas no versículo 3 ele fala o resultado. Versículo 3: e as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Eles vão reconhecer: olha lá, eles estão com luz, a gente está na escuridão, mas eles estão com luz. Vamos caminhar ao encontro deles. É isso que eu chamo de evangelismo através dos ciúmes. Eu creio que esse que é o ideal de Deus, que nós viemos ser tão abençoados que nós viemos evangelizar simplesmente através dos ciúmes. Eu tenho ciúmes de você, você é tão abençoado, eu quero estar perto de você. Qual que é o teu segredo? Deixa eu falar sobre Jesus. Faz sentido? Agora deixa eu te perguntar uma coisa: você realmente crê que hoje a sociedade brasileira tem ciúmes do povo evangélico brasileiro? Não. Tem alguma coisa que a gente ainda está precisando aprender. Faz sentido? Então olha só, o que Moisés, ou melhor, o que Isaías está profetizando é que as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Eu tenho meditado sobre o que significa eu brilhar de tal maneira que eles vão falar assim: eu vou caminhar à tua luz. Eu falei um pouco sobre o texto de Lucas 19. Abre comigo Lucas 19. Eu sei que eu falei sobre isso a última vez que eu preguei, mas eu quero só dar uma revisada. Ou melhor, Lucas 11, versículo 24. Fala assim: quando o espírito imundo tem saído do homem, ele anda por lugares secos buscando repouso, e não o achando, diz: eu tornarei para minha casa de onde saí. Então, muitas vezes a gente lê esse texto, a gente pensa que é uma estratégia de ministério de libertação, e aqui fala sobre alguns princípios de
de ministério de libertação. Mas mais do que isso, ou além disso, eu diria que aqui traz uma estratégia de transformação social. Olha só o que ele fala. Ele fala assim que quando o espírito ele sai, ele é expulso. E se você for ver no versículo 20, Jesus fala que se eu expulso um demônio pelo dedo de Deus, eis que chegou então o reino dos céus. Então ele está falando assim, a libertação é uma expressão do reino dos céus. Em outras palavras, quando existe o expulsar, o repelir, quando existe o ejetar da possessão demoníaca de uma região, é o reino dos céus, é uma manifestação do reino dos céus. Porém, não é a manifestação plena, é uma manifestação do reino dos céus. Ele está tentando trazer o outro restante aqui nos próximos versículos. E ele fala assim que então esse espírito que foi expulso, ele sai procurando lugares secos, não achando, ele diz, tornarei para onde eu saí, e chegando ele acha a casa de onde ele saiu, ele acha essa casa varrida e adornada, e olha só o que ele fala no versículo 26, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali, e o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Deixa eu falar, nós temos tido muito êxito em expulsar demônios, nós temos falhado em ocupar a casa. Faz sentido? É por isso que você vê um alto índice de crescimento quantitativo e um decrescer da qualidade do cristianismo na sociedade, porque a gente expulsa demônio, aí é o reino dos céus, expulsa, aí é o reino dos céus, expulsa, a gente vai até a casa, a gente adorna a casa, antes estava infestado de demônio, olha só como está agora, está limpinho, está varrido, e os demônios todos saíram, estão indo para lá e para cá, procurando um lugar para estar, se alojarem. Eles pensam, não estou achando, vamos voltar para onde a gente veio, quem sabe está varrido, adornado, e isso nos dá legalidade espiritual para trazer 7 outros espíritos piores, e piorar a situação atual, do que era, e fazê-la bem pior do que era anterior. Faz sentido? E daí você pergunta, por que a igreja do Brasil cresce, 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 e a sociedade brasileira só piora, 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 piora? Porque tem a ver com ocupação. Então eu diria para você que talvez o que nós temos que mais focar nos próximos 10, 15 anos de cristianismo no Brasil é ocupação. Deus, nós sabemos, sabe, a coisa interessante é que você começa a ler Atos, você começa a ver que tudo aquilo que aconteceu em Atos, aconteceu porque 11 homens viraram o mundo de ponta cabeça. 11 homens. Algo tem que dizer, algo tem que te incomodar em relação à qualidade desses 11 homens, ou a mentalidade na qual eles foram treinados. Faz sentido? Então a proximidade é o teu poder. Quando você fala assim, Deus, eu não vou dizer sim a uma mentalidade de mosteiro monástica, de ficar enclausurado dentro das 4 paredes da igreja, escondido debaixo do banco de igreja evangélica. Não. Eu vou para a sociedade, eu vou realmente, sabe, e uma das coisas que eu creio que Deus está fazendo também. E uma vez eu escutei o Paul Manwaring da Bethel, que um dos pastores da Bethel falou aqui, ele falou assim que qualquer movimento apostólico que vai ser sustentável, ele necessita de um ministério de cura interior muito, muito forte. Por que ele está falando? Porque o movimento apostólico, e justamente o que está sendo descrito aqui, com a ocupação dos lugares altos, nada mais é do que realmente um verdadeiro ministério apostólico. E eu não tenho tempo para entrar no que significa o ministério apostólico, é muito mais do que simplesmente títulos de apóstolo e apóstolas, é muito mais do que isso, tem a ver com ocupar território, na sociedade, não geograficamente apenas nas esquinas do Brasil, tem a ver com você entrar em sistemas e converter sistemas com a cosmovisão cristã. Então o que ele está falando é, uma vez que você se engaja num embalo, num movimento apostólico, você tem que se assegurar que você tem o teu interior muito curado, intacto. Por quê? Porque você vai ser oferecido, você vai estar em posições de influência. Se você tiver uma fissura da alma, você faz do teu ouro, que era despojo do Egito, que era para ir para o templo de Israel, se torna então um bezerro de ouro. Porque naquele momento as oportunidades vão atingir as tuas fissuras da alma, e naquele momento você abre mão dos seus valores e faz, tá bom, então vamos fazer um bezerro de ouro. E aquilo que era para ser um meio se torna o teu fim. Faz sentido o que eu estou falando? Então, quando a gente começa a entender aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, do movimento que nós temos que fazer de ocupar os lugares altos, para discipular nações e ocupar até que Ele volte, nós entendemos, Pai, tem muito a ver com o que eu tenho que tratar dentro de mim. Quais são as fissuras da minha alma? Quais são os complexos de inferioridade que eu tenho que tratar? Quais são, sabe, eu fico pensando, quantas pessoas
que não têm sua alma tratada e de repente obtiveram sucesso e fizeram do sucesso a sua identidade. Seja ele sucesso financeiro, seja ele um sucesso profissional, seja ele o sucesso de portas abertas, ou a fama, ou o status, seja o que for. Eu não tinha a minha identidade tratada, e por isso eu faço então, daquilo que eu tenho, do ouro que Deus me deu como despojo, então a minha identidade, a minha adoração é o meu bezerro de ouro. E Deus está querendo falar assim, não, eu tenho algo muito maior do que um bezerro de ouro para você. Quando eu falo que eu quero te abençoar, não é porque eu quero que você tenha um carro bom, que você tenha um trabalho bom, não, eu tenho para você a meta de você influenciar uma nação. Eu sei que parece uma coisa assim muito lá para frente, mas deixa eu falar, já aconteceu antes. É só você estudar a história da igreja, já aconteceu isso antes, de diversas maneiras. Quando você começa a ver que as sociedades começam a perder isso, é quando as igrejas começam a entrar numa mentalidade monástica. Vamos nos isolar, nós vamos ficar aqui dentro da nossa bolha, do nosso gueto gospel, e por isso que eu falo assim, sabe, quando você começa a ver que tudo ao teu redor é muito gospel, toma cuidado. Se você tem um caderno gospel, bíblia gospel, rádio gospel, TV gospel, roupa gospel, tudo é gospel. Outro dia eu estava saindo do aeroporto de Guarulhos e eu vi um outdoor que era uma calça jeans e fala assim, moda evangélica. Eu falei, mas por que você vai fazer uma calça jeans gospel? Não tem porquê. Só faça uma calça jeans muito boa, faça uma linha de roupa muito boa, entra nos lugares mais altos do mundo da moda e influencia com os princípios cristãos lá de dentro. Por que não faz isso? Porque é mais fácil você tomar a alternativa de ir pelo gueto gospel. Você tem sucesso mais rápido. Você tem resultados mais rápidos. Não são sustentáveis, são imediatistas, mas são mais rápidos. Agora, olha só, o segundo ponto que eu tenho que falar, Deus, tudo bem, então eu entendo que proximidade é poder, eu preciso me infiltrar nos sistemas, mas Deus, uma vez que eu me infiltro nos sistemas, eu não sei se você já sentiu dessa maneira, eu muitas vezes me sinto assim, eu falo, Deus, tudo bem, eu digo sim ao teu mandato de eu me levantar e resplandecer, eu digo sim de falar que sobre mim eu estou pronto para receber a tua glória, eu estou pronto para ser o carregador da tua luz, mesmo quando eles estão com trevas lá, eles vão ver a minha luz, eles vão correr na minha direção, eu estou disposto, Deus. Mas Deus, eu confesso que eu me sinto tão inadequado, eu me sinto tão incapacitado. Quem já se sentiu assim? Eu me sinto assim, tantas vezes eu me sinto assim. Eu estava meditando nisso e isso me leva a entender o número 2. O número 2, nosso princípio número 2 aqui é o sobrenatural compensa as suas limitações. Fala comigo, o sobrenatural vai compensar as minhas limitações. Sabe, eu tenho um versículo que tem falado muito comigo ultimamente, e eu queria que você abrisse lá, é só uma frase pequena, mas abre lá porque eu quero que você sublinhe na tua Bíblia, 1 Coríntios 14, versículo 4. 1 Coríntios 14, versículo 4. Diz assim: aquele que ora em línguas estranhas edifica a si mesmo. Pô, para aí. É só isso que eu quero falar. Eu vou explicar por que isso tem a ver com o sobrenatural vai compensar as minhas limitações. Porque Deus me conhece muito mais do que eu me conheço. Você concorda comigo? Deus te conhece muito mais do que você se conhece. E se Deus te põe numa posição de influência, e outra coisa, outro parênteses, influência é muito relativo. Deixa eu falar que influência é muito relativo, porque o que você pode julgar ser influente para Deus talvez não é influente, e o que Ele julga ser influente para você talvez não seja influente. Então, deixa eu falar que o lugar que você está é influente. Aonde você está transitando hoje é o teu âmbito de influência. E assim como eu já disse antes, nós não temos que ser líderes que lideram através da força, mas sim através da influência. Então, você já tem influência no lugar onde você está. E uma vez que você se encontra naquele lugar, deixa eu te falar uma coisa. Você pode falar assim, Deus, eu sou tão inadequado, eu não tenho currículo para estar aqui, eu não tenho know-how para estar aqui, eu não tenho QI para estar aqui, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? E o Senhor está falando assim, se existe alguém que tem que fazer uma avaliação, se você deve estar aí ou não, sou eu. E se você está aí, é porque eu já fiz a avaliação e você já passou. Então, você já passou no vestibular de Deus, você está lá, você pode se sentir completamente inadequado para estar lá, mas você está lá, porque Ele te conhece mais do que você se conhece. Você pode se julgar que você não está pronto, Ele está falando, você está pronto, por quê? Porque você está aí, e eu não permitiria que você estivesse aí se você não estivesse pronto. Faz sentido? Então esse é o primeiro ponto. Agora, de lá em diante, olha só, uma das coisas que eu tenho entendido, Deus, se o Senhor quer que eu venha liderar, se o Senhor quer que realmente eu venha ocupar os lugares, eu comecei a entender os princípios
versículo aqui de 1 Coríntios 14:4. Aquele que ora em língua estranha edifica a si mesmo. Agora, para pensar uma coisa. O que você está edificando? Para pensar. Você está orando no Espírito, você que é batizado no Espírito Santo, você está orando, se nós entendermos o que é o batismo no Espírito Santo, é o batismo que Deus nos dá, e também vem junto com isso, o dom de línguas, de oração no Espírito, que você vai começar a orar, e a palavra é muito clara, que o Espírito Santo faz intercessão através de você. Faz sentido? Porque Ele sabe exatamente o que teu Espírito tem que orar. E muitas vezes, se você depender, deixa eu falar uma coisa, você está vendido, se a tua oração, ela é refém do teu cérebro, você não vai durar. Se a tua vida de oração, ela é refém do teu cérebro, do teu raciocínio, você não vai cumprir a missão que você tem para cumprir nessa terra. Então eu tenho que entender, o meu cérebro é limitado, mas o meu espírito, que é tomado pelo teu espírito, ele se torna ilimitado. Então eu tenho que acessar certas coisas que eu oro em entendimento, mas tem certos lugares que eu vou ter que orar, que eu não consigo orar em entendimento, porque o meu cérebro é limitado. Então eu tenho que acionar, é como se eu tivesse o gatilho ou o interruptor, eu ligo o interruptor, entra agora a oração do Espírito, e o Espírito faz intercessão através de mim. E eu começo a orar aquilo que o Espírito me dá para orar. Faz sentido o que eu estou falando? Porque o Espírito sabe o que você precisa orar mais do que você sabe o que você precisa orar. Faz sentido o que eu estou falando, gente? Tá, então se você fala assim, não, eu só oro aquilo que eu penso. Desculpa, meu irmão, você não vai cumprir a missão que Deus tem para você, porque a tua missão é espiritual. Sim, ela está na terra, ela é manifesta no físico, mas ela é espiritual na sua essência, e você precisa do Espírito Santo para que ele venha orar através de você, porque quando você ora através, o Espírito Santo ora através de você, ele dá a linguagem de oração necessária. Para quê? Para que a tua linguagem de oração venha trazer comandos no mundo espiritual, para destravar e ordenar anjos para irem adiante de você, abrindo portas, trazendo as conexões que você precisa. Então se você não depende do sobrenatural, você não vai cumprir a tua missão. Faz sentido o que eu estou falando? Então, veja só, o que o Espírito está falando assim, porque a palavra de Deus diz, aquele que ora no Espírito edifica a si mesmo. A pessoa que edifica faz o quê? Ela constrói, ela faz um edifício. Quem concorda comigo? Sim? Tá. O que é esse edifício? Ele está construindo um edifício dentro de você, para você poder ser um anfitrião das revelações que ele vai te dar. Faz sentido? Então, no momento onde existe um gap entre o know-how da pessoa do outro lado da mesa e o teu know-how, no momento que existe um gap entre o teu QI, do QI do teu cliente, aquele gap, ele é suprido pelo sobrenatural. Como? Se você construir a tua edificação, o teu edifício, pode vir uma revelação. Você fala, é isso. Quando você está naquele momento, olha só, eu queria que você entendesse esse versículo. Abre lá comigo, outro versículo. Você vai entender um pouco melhor. Lucas 12, Jesus está falando algo muito, muito importante aqui em Lucas 12. Ele fala assim no versículo 11, e quando vos conduzirem às sinagogas, ele está falando para os seus discípulos, e quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Olha só o versículo 12, porque na mesma hora, fala comigo, na mesma hora, vos ensinará o Espírito Santo o que vos convém a falar. Quem vai te ensinar e quem vai pôr as palavras na tua boca? O Espírito Santo. Quando? Na mesma hora. Ele precisa de um heliporto para ele aterrissar a sua revelação. Ele precisa de um heliporto para ele aterrissar aquela chave sobrenatural. Então, quando você ora no Espírito, você está construindo um edifício que é como se fosse uma pista de aterrissagem das revelações que Deus está querendo te trazer, para que no momento, na mesma hora que você estiver diante das autoridades, diante da pessoa que pode destravar ou travar o teu destino, vem a revelação de Deus. Quantos estavam aqui quando o Shawn Bolz estava na conferência Voz de Sião? Tá. Quantos ficaram, eu fiquei impressionado, quantos ficaram impressionados com as palavras de conhecimento? Tá. Tive um amigo meu que falou assim, Theo, o cara olhando no Facebook, todo mundo, tenho ligado, eu tenho certeza. Eu falei, cara, você confia em mim? Eu falei, confio, eu conheço esse homem. Ele não olhou no Facebook de ninguém. Então, eu falei assim, então, existem profetas. Eu falei, existem profetas. Mas deixa eu falar, o profético vem para a igreja, não é apenas, sabe, o que o Shawn Bolz está fazendo, quando ele entra na frente, eu estava lá em Azusa agora, há uns 2, 3 meses atrás, lá no Azusa Now, e ele estava lá num estádio, 70 mil pessoas,
ele começou a falar os nomes das pessoas que estavam lá com RG, começou a falar sobre a condição, o endereço das pessoas, palavra de conhecimento. Agora, todo mundo ficou impressionado. Isso realmente é um profeta. Mas deixa eu falar uma coisa, aquilo é uma pequena amostra do propósito profético. O profético não é para você vir pegar um microfone e ficar falando apenas. Tem isso no profético, mas não é só para você vir e falar assim, ó, existe uma pessoa aqui, o nome dela dessa pessoa é João Carlos, você está passando uma situação, no dia 14 de maio você teve um diagnóstico, Deus está querendo falar, é bem específico isso. A pessoa fala, cara, sou eu, glória a Deus por isso. Isso é bom, isso é o profético. Agora, deixa eu falar uma coisa, o profético, nesse sentido, é apenas uma pequena fração do propósito pleno do profético. O propósito pleno do profético é justamente para isso. É para compensar aquilo que você julga ser as suas incapacitações, diante do momento que você tem que ocupar uma esfera, e você fala assim, Deus, eu não sei o que fazer, o Senhor me pôs aqui, e isso não quer dizer que você não vai ser excelente na tua busca, na tua aprimoração, nos teus estudos, nos teus esforços, na tua ética de trabalho, não quer dizer nada que isso você vai então descartar, não, você faz a tua parte, você faz o teu natural, para ele vir com o sobrenatural, mas uma vez que você está lá, você vai ter que dar um passo de fé, e você vai falar assim, Deus, eu tenho construído um edifício dentro de mim. Será que nesse momento, nessa mesma hora, o Senhor pode depositar para mim uma chave? Porque eu falo para você, a palavra profética é uma chave, a palavra de conhecimento é uma chave, a palavra de sabedoria é uma chave. Então quando você constrói o teu edifício, vocês estão me entendendo? Quando você constrói o teu edifício, Deus fala assim, eu tenho um heliporto para eu pousar a revelação que você precisa nessa reunião com o teu conselho, nessa reunião com o teu cliente, eu tenho um heliporto para você, para eu pousar dentro de você a revelação nessa reunião com o teu paciente. Faz sentido o que eu estou falando? É assim que você ocupa territórios. Você precisa do sobrenatural. Se você pensa assim, eu vou ocupar baseado naquilo que eu tenho aqui, eu falo para você, você está limitado. Então, quanto mais você ora no Espírito, Deus, eu faço a minha parte, eu vou estudar, eu falo para os jovens aqui, cara, você é um jovem aqui na Monte Sião, você está fazendo de uma as duas coisas ou as duas, você está trabalhando, você está estudando, você está fazendo os dois, você vai se aprimorar. Chega dessa mentalidade monástica de eu vou largar tudo, eu vou me enfiar em algum lugar para servir a Deus dentro da igreja. Cara, existem pessoas chamadas para dentro da igreja, 5% da população vão servir a Deus dentro da igreja, os outros 95% têm que tomar os montes. Faz sentido o que eu estou falando, gente? E aquilo que eu faço aqui não é mais espiritual do que aquilo que você faz no teu consultório odontológico, do que aquilo que você faz de segunda a sexta na empresa onde você trabalha. O que você faz lá é tão espiritual tanto quanto o que eu faço aqui. Faz sentido o que eu estou falando? Todos nós temos parcela nesse mandato e grande comissão de discipular uma nação. Nós não vamos discipular uma nação apenas nos púlpitos de igrejas evangélicas. Se fosse, nossa nação já estaria discipulada. Nós não estaríamos nos escândalos que nós estamos envolvidos. Então quando você fala assim, Deus, eu tenho minhas incapacidades. Cara, eu também tenho minhas incapacidades. A pessoa do teu lado tem suas incapacidades. Todos nós somos limitados. Mas quando nós falamos assim, Deus, eu vou depender do sobrenatural. E sabe, a coisa interessante é que quando você está fazendo o teu edifício espiritual, a única coisa que você precisa fazer é estar presente. Deus, eu vou estar presente. Eu acordo segunda-feira de manhã e eu vou estar presente. O Senhor vai me levar por situações, eu vou estar presente. Eu não vou fugir das situações, eu vou estar lá. E olha só o versículo 12 de Lucas 12. Ele fala assim, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo o que vos convenha falar. Eu queria que você entendesse o que está escrito aqui no versículo 11 e 12. Ele está falando dos seus discípulos sendo perseguidos. Ele está falando dos seus discípulos diante das sinagogas. Ele está falando sobre os seus discípulos diante das cortes, ante os tribunais, ante as autoridades que têm poder para destravar ou travar os seus destinos. Ele fala assim, naquele momento de tensão, se você conseguir permanecer, se você não fugir, se você conseguir falar, eu permanecerei levantado, resplandecendo, eu estou aqui, Deus, eu não sei o que eu estou fazendo, o Senhor que me pôs nessa situação, mas eu estou aqui, estou presente. O Senhor fala, na mesma hora eu ponho na tua boca a chave. Faz sentido? Isso que é o sobrenatural. É isso que te abre acessos e abre portas para você começar a ocupar os lugares altos. Agora, finalmente, número 3, princípio prático para você continuar ocupando os lugares altos. Seja fiel em cumprir a tua missão. Fala comigo, eu serei fiel na minha missão. Deixa eu falar uma coisa, você não vai ser julgado
por quantas pessoas você conseguiu converter, e por mais que você, isso é vontade de Deus, você deva fazer isso, você não vai ser julgado. Quantas pessoas você trouxe para Jesus? 4? Tá, então você vem para esse lado. Quantos? 40? Então você vem aqui para a ala Platinum. Não existe isso no céu. O que você vai ser julgado é a fidelidade na tua missão. Faz sentido? Para pensar uma coisa. Jesus, ele ressuscitou depois da sua morte. Jesus foi obediente até a morte de cruz. A palavra diz isso lá em Filipenses. Ele foi fiel, foi obediente até a morte de cruz. Quando ele morre, ele ressuscita, ele ascende, a ascensão de Cristo, e ele é assentado aonde? À direita de Deus Pai. Amém? À direita de Deus Pai é o melhor lugar para você estar. É tipo, se tivesse o lugar de maior prestígio, é à direita de Deus Pai. Então Jesus está sentado lá. Por que Jesus está sentado lá? Porque ele foi fiel à sua missão. Eu queria que você entendesse uma coisa, que Jesus, ele teve um ministério curto, ele teve 3 anos de ministério. Eu já tô passando Jesus em anos de ministério. Eu me sinto bem com isso. Você deveria se sentir especial também. Olha só, ele teve só 3 anos de ministério. Você sabia que Jesus só transitou numa área que é menor do que o estado do Rio de Janeiro? O tempo inteiro que ele fez o ministério dele, ele só ficou naquela área. Menor que o estado do Rio de Janeiro. Em 3 anos. E o mundo inteiro foi mudado por conta de Jesus. Você pode falar até, mas ele era Deus. Sim, mas ele era homem, que nem eu e você. Sabe, o que eu estou querendo dizer aqui é, qual que é a missão que Deus te deu? Sabe, muitas vezes quando eu começo a ministrar sobre essa questão, e quando eu começo a pensar e orar, eu falo, Deus, eu começo a ver que eu começo a ser tomado por uma ansiedade. Eu preciso subir aos topos dos montes, eu preciso ocupar os montes. E o Senhor começa a falar assim, não, você tem que ser fiel com aquilo que eu te dei. Uns receberam 10 minas, outros receberam 5 minas. Olha só comigo, volto para aquele texto de Lucas 19, agora eu vou continuar no versículo 14. Diz assim, mas os seus súditos o odiavam e por isso enviaram uma delegação para lhe dizer, não queremos que este homem seja nosso rei. Contudo, ele foi feito rei, isso é o Senhor, e voltou. Então mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber quanto tinham lucrado. O primeiro veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu outras 10. Então ele pegou uma e reproduziu, ocupou, ele multiplicou para 10 minas. Versículo 17. Muito bem, meu bom servo, respondeu seu senhor, por ter sido confiável no pouco, governa então sobre 10 cidades. O segundo veio e disse, Senhor, a tua mina rendeu 5 vezes mais. Então ele agora, uma cidade, ele multiplicou para 5 cidades. O seu senhor respondeu também, você encarregue-se de 5 cidades. Então veio outro servo e disse, Senhor, aqui está a tua mina, eu a conservei guardada num pedaço de pano, tive medo porque és um homem severo, tiras o que não puseste, colhes o que não semeaste. O seu senhor respondeu, eu o julgarei pelas suas próprias palavras, servo mau. Você sabia que sou um homem severo, que tiro o que não pus e colho o que não semeei? Então por que não confiou o meu dinheiro ao banco? Assim quando eu voltasse receberia com os juros. E disse aos que estavam ali, olha só o versículo 24 e 25, isso aqui que é a chave. E disse aos que estavam ali, tomem dele a sua mina e deem-na ao que tem 10. Senhor, disseram, ele já tem 10. 26, ele respondeu, eu lhes digo que a quem tem mais será dado, mas a quem não tem, até o que tiver, lhe será tirado. Se você começa a ler esses últimos 3 versículos, você começa a pensar, o senso de justiça de Deus, o senso do que é correto aos olhos de Deus, é muito diferente do nosso. A gente pensaria, Senhor, mas ele já tem 10. Você fala assim, não é assim que eu penso. Quando eu falo, ocupai até que eu volte, é porque eu realmente quero que você ocupe até que eu volte. Eu quero que você faça algo com aquilo que você tem. Eu quero que você faça algo com a influência que você já tem. Eu quero que você faça algo, uma transformação no lugar onde você trabalha, na tua família. Eu quero que você faça algo em relação à tua vizinhança. Eu nunca me esqueço de uma frase que eu escutei já a Madre Teresa, uma vez quando ela estava viva, ela falava, se você quer mudar o mundo, comece com a tua família. A gente pensa, o topo da sociedade. E sim, nós precisamos pôr cristãos no topo da sociedade. Sim, nós precisamos pôr pessoas do reino de Deus que vão influenciar com a cosmovisão cristã nos sistemas. Mas como que nós começamos? Na nossa família. Seja fiel com aquilo que Deus já te pôs na tua mão. Multiplica aquilo. Eu creio que Deus quer aumentar a nossa visão. Eu não sei, mas eu lembro muito,
eu estava na época ainda estava com o Jocum, eu comecei, isso foi em 2003, logo antes de eu sair de Jocum, e eu estava vendo os grandes moveres de Deus e as multidões, ao mesmo tempo eu via tanto disparate na sociedade com aquele mover, e eu falava, Deus, se for para entrar no ministério, só para ficar correndo atrás de multidão, Deus, eu não tenho paciência para isso, cara. E foi lá que eu comecei a entender, Deus quer que nós venhamos discipular nações. É mais do que simplesmente crescer geograficamente, é nós influenciarmos os topos da sociedade e nós convertermos sistemas. E você começa a converter no sistema quando você é fiel com a tua missão atual. O que é que você tem hoje na tua mão? O que é que Deus tem te dado como influência para você falar assim, eu vou influenciar com o reino de Deus? Deus nos chama para sermos líderes que vão influenciar e não tomar a força. Eu não sei se você se irrita tanto quanto eu me irrito quando eu fico vendo cristãos que estão, em termos, queimando o filme para nós outros cristãos. Eu falo, cara, nem todo evangélico é assim, cara. Existe evangelho que realmente é movido por amor, mas não é porque a gente é movido por amor que nós não temos nossas convicções. Mas eu creio que Deus quer nos levar a liderar da maneira de Jesus, servindo. E nós servimos quando nós falamos assim, eu quero te influenciar. Eu quero que você olha minha experiência, olha meu sistema de crença, olha minhas escolhas, olha o meu fruto. Você quer ter esse fruto? Vem cá, eu te levo uma experiência com Jesus. E assim nós vamos ocupando os lugares altos da sociedade. Faz sentido o que eu estou falando? Fica de pé, eu quero orar com você hoje. Feche os teus olhos. Eu creio que hoje o Senhor está querendo trazer para nós uma ampliação na nossa visão cristã, daquilo que é a nossa vida como cidadãos do reino de Deus. O Senhor quer que você entenda que tudo que você faz para Ele é adoração. O Senhor quer que você entenda que aquilo que você tem hoje nas suas mãos são minas que Ele te entregou, que Ele quer que você venha multiplicar. Senhor Deus, eis-nos aqui. Eu peço que o Senhor venha estar aumentando a nossa visão, aumente os nossos sonhos. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor nos levante como líderes que irão influenciar, não líderes que vão liderar através da opressão como os fariseus faziam. Pai, que nós venhamos ter experiências novas. Pai, nós pedimos que nossos resultados venham ser tão fortes, tão intensos na expressão do que o reino é, que nós venhamos, através dos nossos resultados, convidar pessoas a terem experiências contigo. Saber que a única coisa que você precisa talvez fazer é proporcionar experiências. Às vezes a pressão de, eu tenho que mudar o mundo. Assim, você vai ter que mudar o mundo, só que você muda o mundo simplesmente proporcionando experiências na tua área de influência. Qual que é uma experiência que você pode proporcionar para alguém? Talvez é uma palavra de sabedoria, uma palavra de encorajamento. Talvez é uma oração que a pessoa sinta palpavelmente o poder de Deus. Quem sabe é um abraço que a pessoa sinta o amor de Deus. Quem sabe é um ato de bondade que você pode fazer. Mas dessa maneira você acaba influenciando a tua esfera de sociedade. Pai, nós dizemos sim, Pai, a sermos os fornecedores de experiências do reino para a nossa sociedade. Pai, nos perdoa por tantas vezes nós temos agido como vendedores de carro quando nós tentamos espalhar o evangelho. Quando a única coisa que nós precisamos fazer é falar, veja os resultados, se você quiser eu estou aqui para você, e proporcionar para eles realidades contigo. Pai, eis-nos aqui, queremos ser esse povo que se levanta, mesmo em meio à escuridão, que tua glória encontre um heliporto para pousar em nós. Queremos estar nos edificando no Espírito, queremos ser fiéis